E é um assunto que a gente tem que se debruçar isso, e é uma surpresa atrás da outra. E falo agora com uma pessoa que é experiente no caso, e que também ficaram horrorizados com o tamanho e a organização desse cara que é um predador sexual, uma coisa maluca. Eu falo com o delegado Valeriano Garcia Neto, delegado responsável pela operação de investigação desse caso. Muito bom dia, delegado. Bom dia, Camaquã. Bom dia a todos que nos acompanham. É realmente de surpreender os senhores e as senhoras aí que fazem trabalho na Polícia Civil quando se depara com um caso desse, né, delegado? É um caso emblemático. Choca a todos nós pelo número de vítimas identificadas até o momento e pela maneira como esse indivíduo vinha agindo há pelo menos 16 anos, né? 16 Ele anos. se aproximava das vítimas através de uma engenharia virtual. Estabelecia uma relação de confiança com essas vítimas, trocava fotos e informações, e a partir disso as exigências aumentavam. Ele Sim. passava a dirigir cenas pornográficas, Ah, sempre mediante ameaça de divulgação do material ilícito já produzido pelas vítimas e que estava em seu poder, ameaça a familiares e assim por diante. Então ele iniciou esse fato, essa ação dele com 20 anos, ele tem 36 anos, né? O arquivo mais antigo identificado pelo laudo do Instituto Geral de Perícias, que acompanha toda a produção da prova nessa investigação, tem a data mais antiga de 16 anos atrás, o Bah. que não impede, a gente não descarta essa possibilidade, de que esses crimes vinham ocorrendo há mais tempo. 16 anos é o arquivo mais antigo. O delegado, eu não sei, ele confessa algumas ações, ele abre para a Polícia Civil algum detalhe da informação? Como é que foi essa... Primeiro, assim, Olha, como é que vocês conseguiram chegar nessa pessoa, hein? Olha, na hora da prisão, a gente conversou com ele, né? Ele inicialmente não negou que praticava esse tipo de crimes, mas formalmente ele se manteve em silêncio. Sim. E a Polícia Civil chegou à residência do Ramiro Gonzaga através da denúncia de uma menina de 9 anos, muito corajosa ela, uma menina de 9 anos que não cedeu às exigências do Ramiro e se abriu com os pais. Daí a importância de Que coisa, de um hein? diálogo, de uma proximidade, de uma relação de confiança com pais, né? Esses pais, então, procuraram a Polícia Civil e cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do Ramiro, acompanhado do Instituto Geral de Perícias, que no local já pôde constatar e emitir um laudo preliminar da prática do delito de armazenamento de pedofilia. Sim. Todas as mídias foram apreendidas nesse momento e o IGP, então, levou para análise. Alguns dias depois, retornou a resposta do IGP com esse laudo definitivo, para nossa surpresa, com centenas de vítimas e centenas de outros crimes praticados dessa natureza. Então o raio de ação dele não é só na região. Ele fazia onde tinha oportunidade de ele conversar com meninas, ele ia avançando. Nós temos vítimas identificadas em 7 estados Ah, do Brasil: Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Acre e Mato Grosso. que E coisa. considerando que ele trabalhava com internet, deep web, né, dark web, esse alcance pode ser muito maior, né? Muito mal. Eu trouxe. O que ele fazia com os materiais? Ele comercializava também? Ele tinha esse hábito ou era só para ele, consumo próprio? Ainda está em apuração a prática desse crime em específico. O que não resta dúvida é que se trata de um criminoso em série que praticava esse tipo de crime há muitos anos e que se auxiliava de algumas ferramentas a seu favor, porque ele trabalhava voluntariamente em projetos sociais,
ele dava aulas de violão, aulas gratuitas de violão, praticava artes marciais. Ele mantinha uma loja no centro da cidade de Taquara, uma loja de animais exóticos, asiáticos, uma fauna e uma flora que não tem aqui no Brasil, e ele recebia visitação de escolas. E isso eram ferramentas utilizadas em seu favor para conhecer as vítimas e estabelecer uma relação de amizade. Claro, sempre inicialmente utilizando o perfil falso, né? E se aproveitando de informações que iam parar na rede social, como datas de aniversário, a preferência por time de futebol, passeios que eram feitos, né? Então ele, utilizando o perfil falso, construía e fortalecia uma relação de amizade e passava então a trocar fotos e assim por diante. O grau de exigência ia aumentando. Um aspecto que chamou a atenção da investigação, e a gente aprende a observar isso: o abusador, ele constrói a vítima e, em regra, é uma pessoa próxima e de confiança. Ele acompanhava a vítima, sempre meninas entre 8 e 13 anos, e quando essas meninas atingiam perto de 12, 13 anos, ele tirava a máscara, utilizava a identidade real e se identificava: olha, agora aqui é o Ramiro, eu tenho todo esse teu material ilícito, e ele exigia um encontro presencial com as vítimas, como de fato aconteceu com mais de uma vítima, mais de uma vez, e mantinha relações sexuais com menores de 13 anos, sempre mediante ameaça de divulgação do material ilícito que ele já tinha em seu poder. E essas relações eram registradas através de fotos, vídeos e armazenadas em seus equipamentos eletrônicos. Nesse caso que os senhores encontraram um material também que surpreendeu a polícia, a forma de organização dele de tratar cada uma das vítimas, assim como se fosse uma peça assim, bem montada, bem trabalhada, né? Como é que funciona isso, hein, na cabeça de um cara desses? Pode repetir, por favor? Não, a forma como ele organizava os arquivos para poder... Isso surpreendeu a polícia, a forma metódica dele armazenar esse material. Surpreendeu a Polícia Civil, a equipe de investigação, e também surpreendeu a equipe do Instituto Geral de Perícias, que nunca tinha visto tamanha organização. Ele ele armazenava 750 pastas com nomes diferentes, e dentro de cada pasta, pornografia infantil. E essas pastas eram catalogadas em categorias. A gente não pode falar tudo para também não atrapalhar os próximos passos da investigação, mas são pastas com nomes, partes de nomes, nome de perfil em rede social. Então a investigação se dedica a esse momento na identificação completa dessas vítimas, para trazer à luz para que em relação a cada crime, a cada vítima, seja instaurado um inquérito policial que vai ser devidamente instruído e remetido ao Poder Judiciário, para que haja uma responsabilização adequada do Ramiro Gonzaga. Que coisa, hein? E pessoas ou famílias que não sabiam o que estava acontecendo, como é que está sendo essa conversa da polícia com essas famílias que até então não sabiam que os filhos estavam envolvidos nisso? Uma surpresa bem desagradável, traumática. Cada família tem uma reação diferente, né? E o que importa neste momento é que deixar claro que, independentemente da vontade das famílias, pela natureza do crime, pelo tipo de crime, a polícia tem que agir, mesmo que não haja representação por parte da vítima, que, em regra, são menores de idade. E isso faz com que diminua a subnotificação
desse Entendi. tipo de crime que, em regra, ocorre às escuras. O delegado, onde é que tá guardado o Ramiro Gonzaga Barros? Até a última informação que temos, estava preso em São Leopoldo. São Leopoldo. Os próximos passos da polícia ou mesmo da prisão dele, da manutenção de prisão? Próximos passos da polícia é se concentrar cada vez mais na identificação de vítimas e no chamamento dessas vítimas, para que compareçam à Polícia Civil, para que façam o seu relato, para que haja uma responsabilização adequada para o Ramiro, sobretudo no combate à diminuição da subnotificação. O que se precisa, né, delegado, é as pessoas denunciarem, né? Se pai e mãe não estão sabendo e ficam sabendo através dos senhores, né? Tem que se solidarizar com a polícia e pelo Estado, porque isso aí estão tratando de outras possíveis vítimas que virão aí logo atrás, né? Sem dúvida, o número de vítimas vai aumentar. Se considerarmos que existem 750 pastas, possivelmente a gente chegue aí a 700 vítimas. E eu aproveito o espaço para comentar sobre o programa Libertar da Polícia Civil, que teve seu embrião aí em Camaquã, que fortalece, dá voz a crianças e adolescentes para que rompam o silêncio e terminem com o ciclo de violência e abuso sexual a que estejam sendo submetidas. Muitas vítimas que foram vítimas desse tipo de crime no passado que estão sendo vítimas hoje. Sabe que teve um caso de um estupro aqui que foi descoberto aqui em Camaquã pela Polícia Civil depois de muitos anos. Eu falei com uma vítima que 30 anos depois, e ela deu depoimento para nós dizendo que ela não conseguia mais aguentar. Contou para o marido, contou para os filhos o que tinha acontecido e de viva voz falou a respeito desse assunto. É uma coisa que leva anos, né, para a pessoa, ou a vida inteira, né, para o delegado. A pessoa leva junto com essa angústia, esse amargor, né? E que coisa boa que esse projeto aí, que graças a Deus iniciou aqui, mas o Rio Grande do Sul adotou, né? Isso que foi muito bom. Adotou, é um programa institucional, oficial da Polícia Civil, e está tomando proporções grandes e nada menos do que merece esse tipo de programa que realmente salva vítimas de ciclos de violência sexual. Exatamente. Delegado Valeriano Garcia Neto, muito obrigado. Parabéns pela Polícia Civil, parabéns ao senhor e à equipe toda aí que estão trabalhando nesse assunto. Muito obrigado pela oportunidade e uma ótima semana a todos.